A igreja hoje se reveste de alegria para celebrar uma grande solenidade. Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O que nós celebramos? Celebramos Maria elevada ao céu, de corpo e de alma. Mas essa solenidade, ela não nos convida a olhar somente para Maria. Ela vai além. Ela nos convida a nos olharmos para o nosso próprio destino. Aquilo que Deus realizou plenamente em Maria e que nós celebramos hoje, é sinal daquilo que Deus deseja realizar em mim e em você. Ou seja, o que Deus quer realizar em cada um de nós. Então eu diria que a festa da Assunção de Nossa Senhora é, antes de tudo, uma festa de esperança. E sabemos que a esperança nos move, nos impulsiona, não é? No mundo em que tantas vezes nós somos capazes de olhar só para baixo, a gente tem uma ligeira tendência a olhar só para os problemas, para as preocupações, para as perdas, para aquilo que passa. Maria vai nos ensinar a fazer exatamente o contrário, a levantar os olhos e olharmos para o céu. Nossa vida não termina aqui e nós temos convicção disso, por isso que estamos aqui. Fomos criados para Deus, por Deus, aliás. Para quê? Para acabar aqui? Não. Fomos criados por Deus para a eternidade. E nós não podemos esquecer nunca disso. Ouvimos na primeira leitura um trecho do livro do Apocalipse de São João, que vai nos apresentar uma imagem muito bonita. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A tradição da igreja reconheceu nessa mulher a figura de Maria. Mas é importante perceber o seguinte: ela aparece em meio a uma luta muito forte. Ao dragão, a ameaça, a sofrimento, a perseguição, ao dragão que quer devorar a criança que está para nascer. Vejam, Nossa Senhora não nos é apresentada como alguém que passou pela vida sem nenhuma dificuldade. Aquela visão adocicada de Nossa Senhora, que nunca teve problema. Não. Não é essa a visão que temos de Maria. Muito pelo contrário, ela viveu todas as nossas dificuldades. Ela andou com os pés nesse chão. Ela conheceu a pobreza de Belém. Ela conheceu a fuga para o Egito. Ela conheceu as incompreensões, todas as suas preocupações como mãe. E, sobretudo, ela conheceu a dor de permanecer em pé diante da cruz do seu filho injustamente condenado. Então talvez aqui esteja a primeira palavra importante para nós hoje nesta solenidade. Ser de Deus, preste atenção, ser de Deus não significa viver sem cruzes. Mas ser de Deus significa atravessar as cruzes sem jamais perder a esperança. Maria venceu por quê? Não porque teve uma vida fácil, mas ela venceu porque ela permaneceu fiel a esse Deus que a escolheu para ser a mãe do Senhor. Na segunda leitura, São Paulo vai nos oferecer uma razão mais profunda da nossa esperança. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Foi o primeiro, mas não o único. Com ele, nós cremos, também ressuscitaremos. E aqui está o coração de toda a solenidade de hoje. A Assunção de Maria só pode ser compreendida à luz da ressurreição de Jesus.
Cristo venceu a morte. E porque ele venceu a morte, essa morte não possui mais a última palavra sobre nós, sobre aqueles que pertencem a ele. E nós pertencemos a ele. Então a morte não tem a última palavra sobre nós. Maria foi a primeira criatura a participar plenamente desta vitória de Cristo. Então nela, o que nós somos capazes de contemplar? Aquilo que nós esperamos. Porque nós também cremos que seremos ressuscitados com Cristo. Nós rezamos isso na nossa profissão de fé, não é? Então, diante da morte de alguém que nós amamos, diante do envelhecimento natural, e estamos nesse processo, né? Todos nós, diante das enfermidades que nós também passamos, diante das limitações do nosso corpo, que depois dos 30 dói aqui, dói ali, e a gente vai se contornando aqui mais ou menos, não é? A fé cristã vai nos dizer uma coisa muito importante: isso não é tudo. Tem algo muito maior do que esse pacote completo. Algo muito maior nos esperando. E o que é isso? É a plenitude da vida. Então, o nosso corpo não foi criado para o túmulo, de maneira alguma. Nossa vida não foi criada para simplesmente desaparecer. Morreu, acabou, pronto, acabou. Não. Nós somos criados para a ressurreição. Fomos criados para a comunhão com Deus. Fomos criados para a eternidade. O que nós adquirimos no batismo? A cidadania dos céus. Somos cidadãos dos céus, prontos para a ressurreição. Mas o Evangelho vai nos mostrar algo muito mais bonito. Maria, que hoje nós contemplamos já plena e elevada ao céu, aparece no Evangelho de uma outra forma, caminhando pelas estradas da terra. E ao saber que Isabel, a sua prima, precisava dela, o que ela fez? Ela parte apressadamente. E esse apressadamente é muito significativo. Por quê? Porque antes dela ser uma mulher elevada ao céu, ela foi a mulher que soube ir ao encontro do outro. Olha que coisa bonita isso. Ela não ficou fechada em si mesma, contemplando, né, o privilégio que havia recebido de ser a mãe de Deus. Não. Ela acabara de receber um anúncio muito importante. Qual anúncio? Que ela seria mãe do Salvador, mãe de Jesus Cristo, não é? Ela poderia ter ficado em casa tão preocupada: nossa, eu vou ser a mãe do Messias. Mas não, ela não ficou assim. Ela se levanta imediatamente, apressadamente, e vai servir aquela que dela precisava. E talvez aqui esteja a imagem mais bonita da Assunção de Nossa Senhora. Chega ao céu, quem? Quem aprendeu a amar na terra. Maria chega ao céu, ela que aprendeu a amar na terra. Fiquemos atentos a uma coisa. Nós todos aqui, acredito, que somos devotos de Nossa Senhora, independentemente do título que ela carrega. Se é das Dores, se é Auxiliadora, se é de Fátima, se é Perpétuo Socorro, é Nossa Senhora. Não existe verdadeira devoção a Nossa Senhora que nos afaste das pessoas. Não existe. Pelo contrário, quanto mais próximos nós formos de Nossa Senhora, mais deveríamos aprender com ela a perceber quem ao nosso lado precisa de nós. Há muitas pessoas esperando uma visita, assim como Isabel ficou esperando. Há idosos esperando alguns minutos da nossa prosa, da nossa conversa. Há doentes esperando a nossa presença, mesmo que seja por 5 minutinhos. Há famílias precisando de uma reconciliação que pode ser ajudada pela sua palavra. Há pessoas dentro da nossa casa precisando ou esperando um pouquinho mais de atenção, de paciência, de carinho, aquela atenção sem celular, sem tablet, sem computador, aquela atenção olhando no olho
Maria nos ensina essa espiritualidade muito concreta. Levantar e ir. Levantar e se disponibilizar a quem precisa de nós. Interessante que quando Maria chega à casa de Isabel, acontece algo maravilhoso. Os evangelhos nos narraram isso. João estremece no ventre de sua mãe. E Isabel fica cheia do Espírito Santo. Por quê? Aqui está uma pergunta para nós fazermos hoje. Quando eu chego na vida das outras pessoas, o que eu levo comigo? Paz ou inquietação? Esperança ou desânimo? Reconciliação ou divisão? Levo uma palavra que cura ou eu levo uma palavra que machuca? Nós carregamos Cristo dentro de nós. E quem carrega Cristo dentro de si deveria fazer a vida estremecer de alegria ao seu redor, como Maria fez lá em Isabel. Por isso que Maria vai cantar aquele canto maravilhoso. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, se alegra em Deus meu Salvador. Maria não canta a grandeza dela, ela canta a grandeza de Deus, que realizou nela grandes coisas. Ela reconhece, tudo o que aconteceu na minha vida é graça. Por isso que ela fala, o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Ele fez grandes coisas em meu favor. E talvez eu e você precisamos aprender a reconhecer que também em nós o Senhor realiza grandes coisas. Quantas coisas Deus já realizou na sua vida? Nós precisamos reconhecer isso. Nós temos uma facilidade muito grande de lembrar, não é? Aquilo que nos falta. Mas esquecemos de lembrar daquilo que nós já recebemos. Lembramos das portas que se fecharam e esquecemos aquelas que Deus abriu. Lembramos das pessoas que nos decepcionaram e esquecemos daquelas que caminham conosco, que é muito mais importante que aqueles que nos decepcionaram. Lembramos das lágrimas e esquecemos quantas vezes Deus nos deu forças para enxugá-las. Maria nos ensina a olhar para a nossa história e dizer: o Senhor fez grandes coisas em meu favor. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora significa recordar 3 verdades muito simples, mas muito fortes. Primeira, nossa vida tem um destino. O céu existe. Fomos feitos para Deus. Segunda, o caminho para o céu passa pela terra. Por isso nós estamos aqui. Passa pelo amor, passa pelo serviço, passa pela fidelidade, pela capacidade de sair de nós mesmos e ir ao encontro dos outros. Por fim, a terceira. A morte não tem a última palavra. Cristo ressuscitou e em Maria contemplamos antecipadamente essa vitória que eu e você esperamos. Por isso hoje podemos orar para Nossa Senhora e pedir: Maria, ensina-nos a viver com os pés na terra e o coração no céu. Que nossos pés estejam na terra, atentos às necessidades de todos aqueles que estão à nossa volta. Que nossos pés estejam atentos aos responsáveis pela nossa família, pela nossa comunidade, pelos mais pobres, pelos doentes, por aqueles que Deus colocou no nosso caminho, no seu e no meu. Mas sobretudo que o nosso coração esteja no céu, não para nos tornarmos prisioneiros das coisas que passam, mas para quando vier as dificuldades, sermos capazes de olhar para Maria. Quando o sofrimento bater à sua porta, olhe para Maria. Quando sentirmos saudades daqueles que já morreram, que já partiram, olhe para Maria.
Quando o Miro da Morte nos visitar, olhe para Maria. Ela é levada ao céu, parece nos dizer: não tenham medo, o caminho termina num único lugar, no colo de Deus. E um dia, depois de nós termos percorrido essas estradas, servindo os nossos irmãos, carregando as nossas cruzes, conservado a fé, esperamos também ouvir o chamado do Senhor para entrar definitivamente em sua casa. Então que Maria Santíssima, Nossa Senhora da Assunção, ou para nós Nossa Senhora da Abadia, caminhe conosco e nos ensine todos os dias a viver de tal maneira nesta terra que jamais percamos o céu de vista. Dentro do mês vocacional, celebramos hoje o Dia dos Religiosos e das Religiosas. Aqueles homens e mulheres que de uma maneira mais radical se consagraram ao serviço da igreja, ao serviço de Deus. Aqui em Araxá temos muitos religiosos. Os padres do Colégio Dom Bosco, que são os salesianos, as irmãs discípulas de Jesus Eucarístico, que são as irmãs da creche Casa de Nazaré, as irmãs dominicanas, as irmãs do Colégio São Domingos e as irmãs franciscanas da Imaculada Conceição, que são as irmãs do Lar Santa Teresinha, o orfanato. Que a vocação, o sim desses nossos irmãos e irmãs nos inspire a sermos também nós sempre disponíveis à vontade de Deus.